Olá, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. Hoje é uma terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. Uma alegria, uma satisfação poder me dirigir a vocês hoje, a título de uma mensagem pastoral. Abra sua Bíblia ou acompanhe-me durante a exposição em Jonas, capítulo 2, versículos 2, 3 até o verso 9. Jonas 2 registra a oração do profeta dentro do ventre do peixe. Apesar de ter dito que é do 2 ao 9, preciso rapidamente ler o verso 1. Só para contextualizar, o 2:1 diz assim: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor Deus. Vejam, Jonas está no ventre do peixe que o engolira um pouco antes, 1:17. Despertou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Presta atenção no que diz o verso 17 do capítulo 1 de Jonas. Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, no capítulo 2, Jonas, de dentro do peixe, faz uma oração ao Senhor. E ele fica lá 3 dias e 3 noites. Eu quero rapidamente destacar aqui 10 detalhes desse texto que eu julgo fundamentais. O primeiro está no verso 2. Quando Jonas fala a palavra clamei, quando ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, essa palavra clamei indica, obviamente, que a oração não foi escrita enquanto Jonas se encontrava dentro do ventre do peixe, em oração. Ela está no tempo passado. Indica o fato de ter sido Jonas aquele que registra essa passagem depois de ter tido a experiência. Claro, depois que ele sai do ventre do peixe, ele registra esse fato. O segundo detalhe, ainda no verso 2, está na frase quando ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor. Indica que Jonas, queridos, pelo menos sabia a quem deveria orar. Os marinheiros tinham seus próprios e variados deuses, mas os abandonaram quando descobriram como o Senhor era poderoso. Jonas, entretanto, sempre conhecera o Senhor, o verdadeiro Deus. Essa era a sua dificuldade. Ele sabia que Deus se preocupa com o homem e mesmo assim fugia dele. Aí você diz: mas reverendo, isso é óbvio que Jonas sabia para quem orar. Olha, eu tenho questionado ultimamente essa obviedade que tanta gente diz. É óbvio. Eu não sei não. De vez em sempre eu tenho minhas dúvidas. Porque às vezes quando o calo aperta, quando a dor é intensa para certas pessoas que se dizem servos de Deus, a quem ele menos ora é a Deus. Terceiro detalhe fundamental, importante, que eu quero destacar, também está no verso 2. Na frase, e ele me respondeu. Ele diz o seguinte: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Isso é importante, é significativo, porque, de acordo com a maneira hebraica de pensar, ouvir envolvia responder. Para o homem, ouvir Deus envolve obedecê-lo. Para Deus, ouvir o homem envolvia livrá-lo. Então, quando Jonas diz, e ele me ouviu, ele está dizendo, Deus me livrou. O quarto detalhe significativo, ainda no verso 2. Jonas clama ao Senhor, o Senhor o responde. O local de onde Jonas clama, ele está no ventre do abismo. Ele compara aqui o ventre do peixe com o ventre do abismo. Manifesta aqui o hebraico, nada mais indica do que o ventre do peixe, que naquele momento se constituía para Jonas numa verdadeira espécie de sepultura. O peixe me engoliu, o peixe vive debaixo d'água,
vai para o fundo, eu vou morrer aqui. Há situações nas nossas vidas em que nós nos sentimos figurada e simbolicamente falando dentro do ventre de um peixe, no sentido de que só afundamos, o buraco é cada vez mais fundo, é um abismo, parece que não tem fundo, é um buraco que nunca chega ao fundo, é tudo escuro, e a gente tem uma sensação realmente de que estamos num sepulcro. Aqui, o quinto detalhe está na frase do verso 3, quando ele diz assim, pois me lançaste. Isso revela que o Velho Testamento, no Velho Testamento, um aspecto da súplica. É a declaração da causa e a natureza da aflição que provoca a oração. Jonas sabia que ele estava ali e fora ali punido. Ele reconhecia a justiça divina para com ele. Não era injusto o que acontecia com ele. Ele sabia que aquilo era uma punição de Deus. Às vezes acontece com a gente também. A gente começa a afundar porque Deus está a nos disciplinar. Por quê? Porque nós erramos e não nos arrependemos e confessamos. Jonas só faz isso depois. O sexto detalhe importante está na frase do verso 4. Tornarei porventura a ver. É o questionamento sincero de alguém que se encontra cara a cara com a morte. Jonas viu mais que a justiça. Viu também o amor de Deus e esperançoso, ele clamou, suplicou, implorou por misericórdia. O sétimo detalhe está no verso 5. A frase, as águas me cercaram, mostra que a experiência de ser engolido por um peixe para Jonas foi extremamente horrível. Queridos, quando nós estamos caindo e a gente percebe e sente que o buraco não tem fim, é uma sensação de morte, é horrível, porque a gente não consegue se apegar, não parece que não tem paredes laterais, onde a gente pode de alguma maneira tentar se apoiar, porque o buraco é largo. E como ele parece não ter fim, não ter fundo, a gente sente que cai, e cai, e cai, e parece que o fundo não chega para a gente parar de cair. É uma sensação de vazio profundo. Jonas se sentia assim. No caso dele era literal, mas a sensação dele pode ser experimentada por nós. O oitavo detalhe importante está na frase do verso 6, para sempre. Jonas revela a angústia sentida por não ver como escapar do problema, embora ele esperasse em Deus. Isso também acontece com a gente. Oramos, pedimos, suplicamos, nos humilhamos, choramos, mas quando a gente olha para o entorno de nós mesmos, a impressão que nós temos é que a gente não consegue escapar dali, sair dali. A gente não vê solução para o problema. A gente não vê, não é que a gente não vê a luz no fim do túnel, a gente não consegue ver sequer o túnel, quanto mais a luz ao fim dele. O nono detalhe também está no versículo 6 com a frase, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Primeiro, Jonas se sente numa sepultura, mas ele vê que Deus vai lá e o tira. A salvação, o livramento, é um ato divino diante do impossível. E Jonas, em suas palavras, reconhecia o tratamento de Deus para com ele pessoalmente quando ele diz, meu Deus. O décimo e último detalhe importante está no versículo 9. Ainda em oração, a possibilidade de um livramento miraculoso de Deus a seu favor fez com que brotasse no coração de Jonas um desejo de expressar gratidão a Deus de alguma forma, porque ele diz a frase, desfaleci a minha alma, eu me lembrei. O profeta já tinha meio que desistido das coisas, mas ele se volta para o Senhor em oração, em súplica, implora o favor divino, a misericórdia do Senhor. E aí a impossibilidade física de se livrar daquela situação contrasta remotamente com a intervenção divina. Jonas sabia que a presença de Deus não se limitava a qualquer terreno e que o Senhor sabia das necessidades dos seus filhos
onde quer que estivessem. Isso vale para nós. Deus tem consciência, inteligência, sabedoria, entendimento, compreensão para nos socorrer em qualquer lugar que estiver. Nas palavras do verso 9, o que votei pagarei, Jonas indica que ele se entrega ao Senhor desejoso por Deus. Ele tinha certeza de uma coisa: a salvação, o livramento, é um dom de Deus e não uma façanha humana. Jonas, por fim, foi salvo, verso 10, por Deus da morte, nas entranhas do peixe, porque o Senhor fez com que Jonas fosse vomitado pelo peixe em terra firme. Lá ele ficou seguro, depois de ser disciplinado pelo Senhor. Bem, eu quero fazer uma rápida colocação aqui, algumas. Uma delas. O capítulo 1, versículo 17, que a gente leu bem no comecinho dessa nossa mensagem, diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Uma pergunta. E aí é óbvio, é retórica, você não vai poder responder para mim. Mas pensa aí. Em que momento você acha que Jonas começou a orar ao Senhor? Ele fica 3 dias e 3 noites lá no ventre do peixe. Eu tenho para mim, respeitando absolutamente quem pensa diferente, que Jonas começa a orar quando os homens o pegam para jogar no mar. Até porque o mar está sendo sacudido, mexido por uma grande tempestade, a ponto deles entenderem que o barco em que eles estavam ia a pique, seria afundado. Então Jonas diz: tudo isso aqui está acontecendo por minha causa. Se vocês me lançarem no mar, vai acabar o problema. Ele não estava pedindo para ser lançado num laguinho ou numa piscina onde dá para colocar o pé no chão. Ele estava sendo jogado num mar bravio, acometido por uma grande tempestade. Para piorar a situação dele, um peixe o engole. Já não bastava a tempestade com ondas grandes, fortes, vento fortes. Ou vento forte, um peixe o traga. Então, para mim, Jonas começa a orar ali. Ele ora no primeiro dia, no segundo dia, ou no primeiro dia, primeira noite, segundo dia, segunda noite, terceira noite, terceiro dia, terceira noite, até que Deus ordena que o peixe o lance e o vomite, o lance fora. Queridos, às vezes nós também nos sentimos afundando. O que nós não podemos é parar de orar. Não é porque na primeira oportunidade Deus não nos respondeu que a gente deve deixar de orar. Nós devemos orar sempre. Que Deus nos abençoe com sua paz. Amém.